Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para juntos, mais uma vez, trazermos o ensinamento da Palavra de Deus. Visto que nós estamos estudando a lição de hoje, de número 8, o tema dessa lição que nós estamos estudando é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos, durante este trimestre, estamos falando a respeito da carta aos Efésios. Nós temos por comentarista o pastor Douglas Batista, pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, e ele quem está nos orientando durante este trimestre a respeito deste assunto, a carta aos Efésios. Nós já estamos aqui na lição de número 8, nós estamos no dia 24 de maio de 2020, e o tema de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo está situado em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa verdade prática é Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, ela está situada em Efésios no capítulo 2, no versículo 20 ao 22, e em Mateus capítulo 7, 24 ao 27, onde está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. O texto de Mateus capítulo 7, 24 ao 27 está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O nosso objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os nossos objetivos específicos, que são sempre 3, ou às vezes mais, é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, e refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. A nossa introdução, já para nós adentrarmos na lição, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, em Efésios 2, 13 ao 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, 2:21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, Efésios 2, versículo 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, Efésios capítulo 2, versículo 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Irmãos, eu já quero, para a gente já entrarmos aqui na lição, eu quero destacar aqui
né, as palavras que o nosso autor coloca para nós, é edificados, e a outra palavra é fundamento. Nós sabemos que para toda instituição, tudo aquilo que se é, que se é feito de base, por base, deve existir edificação e deve existir o fundamento. A palavra do Senhor nos diz que nós, como Igreja de Cristo, nós somos corpo, somos comparados a um corpo e somos comparados também a um edifício. Por que corpo? E por que edifício? Não é? Então, corpo é por quê? Corpo é para nós entendermos que a Igreja de Cristo ela é uma organização que ela está interligada uns com os outros. Ninguém é maior e ninguém é melhor. Todos nós temos um corpo. Todos nós temos o nosso corpo habitual, de que nós cuidamos dele e através dele é que nós nos locomovemos e passamos a existir e através dele que nós fazemos as nossas atividades diárias, não é? Então veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que todos nós estamos vivendo aí em uma pandemia em que esse vírus, né, o Covid-19, ele ataca alguns dos nossos membros, né, ataca pulmão e vai se deteriorando a saúde, né, do ser humano. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas como me veio à memória, é só para nós entendermos por que nós somos um corpo. A igreja é retratada como um corpo. Por que disso? Porque o Covid-19 ele ataca um dos nossos membros, e um dos nossos membros, pulmão, né? Ataca principalmente o pulmão, e é através do pulmão em que nós, por exemplo, fazemos esse movimento, né? Nós aspiramos o ar e respiramos e trocamos o ar de oxigênio e colocamos para fora o gás carbono, né? Dentro do nosso organismo. Expulsamos de dentro do nosso organismo o gás carbono. Então, atingindo isso é justamente a doutrina em que Cristo traz, porque que nós somos comparados a um corpo. E esse órgão que é atingido, ele fica insuficiente para poder realizar aí a sua função. Veja bem que é um órgão importantíssimo, mas nós podemos falar aqui, por exemplo, de uma unha. Quando você, por exemplo, não tem uma unha para pegar uma moeda, faz falta. Eu trago sempre um exemplo de que existia uma moça que ela achava o seu dedo mindinho muito feio, o dedo mindinho do pé. Ela achava ele muito feio. E uma certa vez ela pagou para poder fazer essa cirurgia. E ela mandou retirar o dedo mindinho. E o médico falou, olha, você vai tirar, você vai sofrer certo detrimento por causa disso, por causa por retirar o seu órgão. É mindinho, mas ele faz parte do nosso organismo. E aí então ela, não, mas o meu dedo é muito feio, eu quero que retire. E ela fez então a cirurgia e retirou. Só que ela não parou mais de pé, porque o dedo mindinho é justamente o dedo que traz o equilíbrio para o corpo poder permanecer de pé, andar, correr, não é? Então ela tirou esse dedo e muitas vezes a gente fala assim, mas esse órgão não faz tanto sentido, o órgão fulano de tal não faz sentido. Tudo que está dentro do nosso corpo faz sentido. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitamente para poder o nosso corpo dentro do seu funcionamento, ele funcionar de uma forma orgânica para trazer o nosso bem-estar. Então é por isso que nós somos corpo. Cada órgão tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Cada um membro de sua igreja, veja bem que eu não estou falando de igreja local, mas estou falando da igreja aqui
universal, a igreja mundial, cada um de nós temos uma função dentro do organismo, dessa organização chamada igreja. Então, e por que fundamento? Fundamento quer dizer que nós somos fundamentados. Ninguém consegue construir um prédio. Veja bem que em toda a atividade da construção civil, primeiro começa com o quê? Ela primeiro começa faz ali os buracos, vão fazendo a fundação por baixo. Gasta-se muito mais dinheiro e muito mais tempo por exemplo, um edifício de uns 30 metros. Gasta-se mais dinheiro com a fundação do que com a própria construção em erguer o edifício. Veja que quando é feito o fundamento da construção, logo o prédio ele vai e já pode se dar o acabamento, porque o edifício ele é o principal fundamento, né? Ele é o principal fundamento, a base, ela é a principal fundamentação para que o prédio seja erguido, né? Então, nós somos edificados e nós somos o fundamento, nós somos o corpo de Cristo. E desse corpo, Cristo é a cabeça. E desse fundamento, Cristo é a pedra fundamental. Veja bem que o autor colocou aqui, ó, na lição, eu não sei se você já observou, o autor da lição colocou aqui pedras, né? E dessas pedras, por que Cristo é a pedra principal da igreja? Porque naquele tempo, Paulo vai retratar, quando Paulo chama que ele é a principal pedra de esquina, é a principal, no texto Paulo traz assim, Cristo é a principal pedra da esquina. Por que ele fala isso? Porque naquele tempo, nos tempos de Paulo, nos tempos dos apóstolos, havia em Israel várias pedras, né? Havia pedras pequenas, havia pedras grandes, e o autor coloca aqui para nós que existia pedra até de 12 metros. Então, nestas pedras é que eram edificadas, qualquer coisa que fosse se edificar, eram edificadas nessa pedra. Então, nós não somos a pedra fundamental é Cristo, a pedra da esquina é Cristo, a principal pedra é Cristo. E a igreja está fundamentada nesta pedra, nesta principal pedra da esquina que é Cristo Jesus. Né? Nós somos embasados como não estou aqui falando mal de nenhuma religião, mas a igreja de Cristo ela não está fundamentada em Pedro, por exemplo. Alguns dizem que o fundamento da igreja é Pedro. Não é. Pedro, se a igreja fosse erguida e fosse fundamentada em Pedro, a igreja já não existia. Veja que a igreja passou por todas as épocas, a igreja é a única organização que ela tem durado e vai durar até a volta de Cristo. Dá uma lida em Atos, que a igreja passou por tempos de perseguição ferrenha. A igreja passou nos tempos, depois disso, né, a igreja passou por perseguição na era, né, lá nos primórdios. Depois disso, a igreja passou por perseguição papal. Os papas perseguiram a igreja. Veja que há muitos daqueles que Martinho Lutero, que foram perseguidos, que tiveram aí as suas cabeças decepadas por causa da igreja de Cristo. E se a igreja fosse uma organização que estivesse fundamentada em Cristo, ela já teria acabado. Porque o próprio Pedro, ele foi morto. O próprio Pedro sofreu perseguição. O apóstolo Paulo sofreu perseguição e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Veja se a igreja está firmada o seu fundamento em Pedro, a igreja já não existiria. Porque um dos seus principais fundamentos já teria morrido, já morreu, né? Então a igreja ela não está fundamentada em homem algum, a igreja está fundamentada
ele é o fundamento em que a principal pedra é Cristo, e ela está edificada em que seu principal elemento também é Cristo. E a igreja ela é um corpo, porque a sua cabeça é o próprio Cristo. Então, Cristo é quem organiza, e Cristo é quem direciona, e Cristo é quem mantém a igreja viva, e a igreja segue caminhando até cumprir a sua missão na face da terra e até chegar, né, ao seu principal objetivo, que é de morarmos um dia no céu com Jesus, onde tudo será, né, findado aqui na terra. Então, só a título dessa introdução, então vamos aqui para o primeiro tópico, um edifício espiritual, onde temos aqui o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, não é? Então, veja bem, irmãos, que para o judeu ortodoxo, originário, né, nós temos notícias de que o templo de Salomão, o templo em que Salomão edificou, lá em Reis, quando ele faz o templo, que a glória do Senhor invade tudo, e os sacerdotes não puderam ficar de pé, aquilo foi um grande feito. Então era motivo de o judeu trazia aquilo no seu peito com muito orgulho. Ele trazia aquele templo, aquilo era olhado de uma forma ímpar, né? Depois eles tiveram esse templo de Salomão destruído. Depois o templo de Zorobabel, que é uma réplica não tão igual à de Salomão. Depois veio o templo de Herodes o Grande, que constrói uma réplica similar ao de Salomão. Mas o judeu ele tinha um grande orgulho por terem esse templo. E o templo que Herodes o Grande construiu foi destruído no ano 70 da nossa era, por Tito, pelo general Tito. Todos nós sabemos dessa história. E está lá o templo até hoje, né? As pedras dos muros do templo ainda está lá hoje, onde é o Muro das Lamentações. Então, o judeu já nesse tempo era muito... eles tinham esse templo carregavam aquilo com um patriotismo e um orgulho muito grande, muito alto, né? Então era motivo de brigas. E o próprio apóstolo Paulo, que enfrentou na igreja de Corinto, enfrentou na igreja de Éfeso, enfrentou em todas as igrejas, os judaizantes, que eram amantes, né, da tradição judaica, que eram amantes dos princípios judaicos e que não abriam mão. E que não, o próprio Pedro ele vai ter muita discussão com Paulo a esse respeito. E nós temos registrado na Bíblia Sagrada que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro ele é um representante da lei, ele é um representante da tradição judaica, e Paulo já é um representante da graça de Deus, ele já é um representante dos gentios, embora ele também fosse judeu, mas Paulo ele é representante da graça divina, ele é representante da graça de Deus, né? E Paulo repreende a Pedro, porque estava fazendo acepção de pessoas, então existia essa briga entre judeus e gentios. Nós sabemos que existiram três povos, né? O judeu, gentio, e havia três povos, em 1 Coríntios 10, 38, judeu, gentio e a igreja. A igreja é a representante última de Deus na face da terra. Então, existiu aí essa briga, né, por causa do templo. E veja bem, irmãos, que a coisa é tão séria, porque
os judeus eles estavam fazendo acepção de pessoas, porque os gentios já não podiam adentrar o templo. Eles não podiam, né? Veja que tristeza. Já lá quando Deus manda Moisés que faça o tabernáculo ele foi feito para poder trazer, não para Deus morar, mas para que ele pudesse habitar entre o povo. É como que se eu construísse uma casa e não pudesse morar nela, morasse fora dela, né? E Deus mandou que Moisés fizesse isso, fizesse o tabernáculo, não para ele morar dentro, porque Salomão também admite que Deus ele é superior e ele não pode ser construído e nem detido em qualquer casa. Deus não pode habitar em casas feitas por mãos de homens. E ele vai habitar onde? Ele vai habitar dentro do nosso coração. Veja que isso é uma coisa tão séria que quando Jesus vai ao encontro ali da mulher samaritana, veja que ainda há essa tradição apegada ainda à mulher samaritana, porque ela pergunta, Jesus, onde devemos morar? Aqui ou no monte? Jesus diz a ela, não, os verdadeiros adoradores não me adorarão nem no monte nem no templo, mas me adorarão em espírito e em verdade, não é? Então, havia essa briga entre judeus e gentios, e Jesus vem para poder destruir e acabar com essa tradição, acabar com esse ritual trazido dos judeus. Não estou aqui menosprezando a religião judaica, porque todos nós fazemos parte, né, de lá é que veio os princípios em que nós hoje acreditamos, mas que Cristo veio para poder derrubar. Ele veio derrubar todas essas tradições e trazer aí o tempo da graça. O santuário, então, ele perde a sua principal característica, que era de só no santuário haver a presença de Deus. Não, agora Cristo, Deus, Espírito Santo, porque houve o tempo do Pai, que é o Antigo Testamento, houve o tempo do Filho, que foi quando Cristo esteve na terra durante aí o seu ministério, os 3 anos e meio, e há o tempo do Espírito Santo, que agora está conosco, trabalhando dentro de nós, para nos levar aos céus. Lá em João capítulo 14, no versículo 1, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo, o nosso Paracleto, que está conosco. João capítulo 14, versículo 17, ele nos diz que ele está conosco, está em nós, e ele está ao nosso lado, caminhando conosco. Onde você está, o Espírito Santo também está. Quando você caminha, o Espírito Santo caminha com você. Quando você para, o Espírito Santo para com você. Veja que maravilha, né? Que agora o santuário, ele não é mais feito por pedras. Veja que toda aquela pompa, né? Porque o templo foi feito direcionado para o sol. Salomão teve ali o cuidado de trazer e de fazer e aplicar tudo que Salomão fez, ele fez com ouro puro. Então, até a localização do templo para o sol, Deus deixou ordenado. E o templo, ele foi feito quando o sol reluzia, que batia que batia o sol naquele ouro puro, né, naquele metal, tudo feito por ouro puro, ouro de Ofir. Tudo foi feito com muita presteza, com muito cuidado. Salomão teve o cuidado de mandar, de contratar os melhores especialistas que haviam na época para poder produzir tudo para Deus da melhor maneira. E para quê? Para Deus
manifestar a sua glória, não para Deus habitar, porque ele mesmo admite lá em Reis, que Deus ele jamais poderia fazer uma casa em que Deus habitaria, mas para Deus derramar um pouquinho da sua glória. Né? E veja que quando o templo foi inaugurado, a glória foi tão grande que os sacerdotes não puderam permanecer em pé. Né? Então veja que toda aquela pompa agora, no tempo da graça, ela foi transferida. Claro que houve ali a destruição dos templos, né? Em que foi destruído, eles foram destruídos por causa de cativeiro, por causa de invasões de inimigos de Israel, por último, agora Tito, no ano 70 da nossa era. Em Cristo, então, o habitar do Espírito Santo agora, toda essa pompa está transferida para nós. Agora é que nós somos o edifício, a morada eterna do Espírito Santo de Deus, né? E o apóstolo reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? O apóstolo Paulo também ele vai afirmar isso quando ele entra ali no Areópago, lá em Atos capítulo 17, vamos ler? Atos capítulo 17, no versículo 24, é um título bem importante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Né? Então ninguém jamais pode acrescentar e ninguém jamais pode fazer uma casa para Deus poder então habitar, Deus, o Espírito Santo, Jesus poder habitar. Onde está isso hoje? Está dentro de nós. Deus está morando dentro de nós. A pedra angular, ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Veja que quando há princípios, né, para uma construção, para poder se erguer um prédio, e há princípios, né? Tem que ter prumo, porque os tijolos eles devem estar tudo bem amarrado, bem encaixado ali para poder porque veja bem tem que ter uma linha, né, para poder os tijolos estarem bem alinhados, tem que ter um prumo, tem que ter uma régua, e de vez em quando o mestre da obra vai lá, dá uma olhada e vê, olha, esse tijolo aqui tá fora, essa parede aqui tá fora, e vai lá, se derruba para poder. Por que que há esse cuidado? Porque se deixar, quando começa um prédio em construção, né? Daqui a pouco o prédio quando chega lá no último andar, ele vai estar assim, tombado. A gente, de vez em quando, nós vemos certos acidentes aí, prédios que desabam, por quê? Porque foram feitos, né, de maneira errada. Né? Foram feitos, às vezes, de material ruim, às vezes não foram observadas as questões de segurança, às vezes não foi observada as questões de prumo, de alinhamento, né? E aí o que acontece? O edifício tomba e cai. Né? Nós temos, há muitos anos atrás, nós tivemos no Rio de Janeiro um prédio do Sérgio Maia que caiu. Por quê? Foi feito de material inferior, e depois que os anos se passam, há uma corrosão natural. É por isso que tem que ser a vento, ao sol, e tudo isso desgasta, tudo isso traz um desgaste com o tempo, né? E então esse prédio veio a cair e a matar pessoas, né? De vez em quando alguns prédios aí passam na televisão em que eles caem ali a um certo constrangimento daqueles moradores que estiveram ali. Nós estamos aqui na região de Ceilândia, e aqui na nossa Ceilândia também tem um prédio aqui que está
né, obstruído pela justiça, que não vai ser possível os moradores entrarem para morar, porque a principal estrutura dele foi corroída com o passar do tempo. Veja bem que Cristo ele é essa pedra, a pedra fundamental, onde todos nós estamos alicerçados, estamos garantidos, né, por ele. Ele foi encontrado, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, aquilo que eu falei já no início da nossa lição. Há em Israel pedras que podem chegar aqui a 12 metros de comprimento, né? Então, debaixo dessas pedras, sobre essas pedras, é que eram se erguidos os edifícios. É por isso que Jesus vai falar, em Mateus no capítulo 7, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Isso era uma rocha. Era uma rocha. E todos aqueles que construíam a sua casa sobre essa rocha, as suas casas não eram derribadas. Vimos aqui que são sobre essas rochas que eram construídas as casas para a moradia que precisavam naquele momento, não é? Então existiam também aqueles que faziam as suas casas sobre a areia. E quando vinha então as tempestades, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e aquelas casas elas eram levadas, não é? Então, é por isso que Jesus ele vai falar que o homem prudente, o homem que é sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha, né? E nós construímos a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual, ela está construída e embasada na pedra principal que é Jesus, né? E é por isso que nós não somos levados por ventos por qualquer vento de doutrina, nós não somos levados por qualquer coisa, porque a nossa base, o nosso embasamento, ele está em Cristo Jesus. Cristo é a pedra principal, né? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirma ser a cabeça da esquina. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, né? Então é por isso que nós não somos levados aí por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa. O crente ele está firmado na sua certeza, na certeza de sua vida espiritual, ele está firmado em Jesus Cristo, tá bom? O segundo tópico, o fundamento apóstolos e profetas. Primeiro o que eu quero dizer aqui, o autor ele traz aqui o conceito de apóstolos, mas eu queria inverter a ordem. Por quê? Porque nós temos aqui o testemunho dos profetas. Nós somos fundamentados nós temos por base dois fundamentos, o de profetas e o de apóstolos. Primeiro, o de profeta. Por que profeta? Sabemos que lá no início da civilização humana, não existiam formas de se registrar como nós temos hoje o papel, como nós temos hoje como é que se diria, vários elementos que pudessem registrar a história da civilização humana. Então aqueles homens, os homens do Antigo Testamento que iniciaram a civilização, eles viveram muito. Por quê? Porque esses homens, eles traziam dentro de si
a tradição oral. E a tradição, ela foi passada de pai para filho. Por isso que você tem lá, fulano viveu 969 anos, outro viveu 1000 e poucos anos, outro viveu 920 anos, outro viveu 830 anos. Por que que vivia dessa... Por que esses homens viveram tanto assim? Né? Um dos fatores é porque a tradição que aquele povo trazia, que aquele povo vivia, eles deveriam transmitir de pais para filhos. E é por isso que se vivia muito. É por isso que nós temos na Bíblia Sagrada registrado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que significa isso? É que Abraão passou para Isaque a respeito do conhecimento de Deus, Isaque passou para Jacó, e Jacó foi passando dele para seus filhos. Até chegar em nós, e nós vemos que as civilizações elas foram escrevendo em paredes, foram registrando ali as suas tradições. Em 1948 foi achado o pergaminho do livro de Isaías. Em 1948, veja como que é, né, o plano de Deus para a vida do ser humano. Em 1948 foi achado lá em Qumran o rolo de Isaías, registrada por antepassados, intacto, dentro de um cilindro de barro, né? Um pastor achou aquilo teve por curiosidade verificar, e quando se abriu-se então o que era o rolo de Isaías intacto e semelhante ao rolo ao livro que nós temos hoje, né? Então esses homens, os profetas, Abraão foi chamado de profeta, Moisés foi chamado de profeta, depois vem Samuel e institui a escola dos profetas, depois vem o grande representante do cenário dos profetas, vem Elias, vem Eliseu e tantos outros, né, profetas que registraram ali os seus escritos. Por que desses homens? Por que nós temos por fundamento, então, os profetas? Porque esses homens, irmãos, foram eles que foram encarregados de trazer a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Na Bíblia Sagrada, está escrito assim: crede nos profetas e prosperareis. Por que é credes? Porque estes homens eles traziam a orientação dada por Deus. Veja que o profeta Jeremias, que foi um dos profetas que trouxe... Jeremias sempre usava e veio a mim a palavra do Senhor. Esse veio a mim a palavra do Senhor corresponde dizer que era o próprio Deus descendo sobre ele, trazendo a mensagem de que a nação precisava para aquele momento. Então esses homens, eles foram os encarregados de transmitir a mensagem de Deus para os homens. E por que nós somos fundamentados nos apóstolos? Não nos apóstolos, mas na doutrina dos apóstolos, que é o próprio Jesus. Porque se nós fôssemos, como eu já disse aqui, se nós fôssemos embasados e edificados nos apóstolos, a igreja já não existiria mais. A igreja já não existiria mais, porque um dos principais, que alguma religião diz aí, uma dos apóstolos seria Pedro, e Pedro não era a pedra de esquina. Pedro não era a principal pedra. Pedro era apenas uma faísca de pedra. Pedro Petrus, que quer dizer pequenas faíscas de pedras. É como se fosse uma brita. Todos nós somos uma pequena faísca de pedra. Todos nós, e aí sim, juntando tudo isso, nós somos o edifício de Cristo, que é soberano a tudo. Veja que os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, eles, a palavra de Deus nos diz que eles perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos. Porque eles também foram testemunhas. Eles também foram base
base importante para a edificação do corpo de Cristo na face da terra, porque eles levaram o evangelho de Cristo. Veja bem, Paulo o que fez pelo evangelho, veja Pedro o que ele fez pelo evangelho, veja o que Filipe fez pelo evangelho quando Jesus, né, Tiago, Pedro, João, esses homens eles foram importantíssimos para a mensagem do evangelho chegar a todas as nações. Eu sempre digo que se esses homens, Pedro, Tiago, Paulo, que veio depois, não é? Tiago, João que escreveu o Apocalipse, além de 3 cartas, Paulo escreveu 3 epístolas, Pedro deixou também os seus registros, Pedro, em 2 pregações só, alcançou quase 8.000 almas, com 2 pregações. Então esses homens, eles foram embasados quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam a missão de espalhar o evangelho ao mundo, e o mundo foi atingido pela mensagem do evangelho. E depois, com o surgimento aí de novas filosofias, de novas teorias, é que o evangelho então passou a ser perseguido. Mas esses homens, eles foram fundamentais naquilo que fizeram. Dentro da sua missão, eles foram importantíssimos para que pudesse atingir hoje o objetivo da Igreja de Cristo. Então você olha para a Igreja de Cristo hoje, a Igreja Mundial, é claro que tem ali suas falhas, que tem os seus momentos de falha também, mas a Igreja hoje, ela é a Igreja é muito forte hoje mundialmente falando. No Brasil, então, nem se fala. Nós temos templos aí hoje suntuosos. Nós temos pessoas, nós podemos hoje eleger, se quisermos, aí um presidente da República. Então a igreja, ela foi fundamentada nesses homens. Primeiro, pelos profetas, né, que vieram antes de nós, e depois pelos apóstolos que receberam a missão de Jesus de trazer o evangelho da graça e trazer o evangelho a todos os povos. E aí, o último tópico é que nós somos edificados para a morada de Deus, um edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. E assim nós somos edificados e nós vamos aí construindo esse crescimento, passam-se gerações e gerações e a igreja está de pé, a igreja está crescendo, a igreja é como se fosse a igreja é uma organização e como se fosse uma roda e todas as catracas ali e todos os seus eixos eles vão se encaixando e a igreja vai crescendo e a igreja vai crescendo, vai ganhando almas, vai ganhando almas para Cristo e a igreja vai se desenvolvendo, vem, se batiza, depois a pessoa recebe ali uma missão para poder executar dentro da obra divina. A igreja vai se desenvolvendo, vai enviando missionários, vai enviando pessoas para o campo, vai se desbravando a mensagem do evangelho e aí a igreja, o corpo da igreja ele vai sendo bem edificado, bem ajustado. A igreja, o autor coloca aqui, é edifício bem ajustado. A igreja passa por momentos em que ela deve ser ajustada, como uma organização de pessoas, como uma organização que tem pessoas, e nós sabemos que pessoas têm aí os seus problemas, têm aí os seus altos e baixos, e a igreja ela vai se ajustando. E quem faz esse ajuste? O Espírito Santo, através aí daqueles que são chamados para poder instruir e conduzir a igreja, os seus pastores, né, os seus obreiros. Paulo coloca aqui, lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A igreja ela tem aí a sua organização representada. A igreja ela tem aí
os seus representantes que são chamados de Deus, separados por Deus, para poder conduzir essa organização de Cristo. E por ela e por eles, a igreja é orientada para poder seguir com a sua missão na terra, né? Então, como a organização, ela tem aí esta lista que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios, ele é apenas uma das listas, né? Não vou citar aqui por questão de tempo, mas é apenas uma das listas. E esta lista, ela não é hierárquica. Ela não é hierárquica. Essa lista ela é organizacional. Ela não é fim de hierarquia. Hoje nós temos um orgulho muito grande por parte de alguns que existe aí bispo, existe aí apóstolos, existe bispo primaz, existe apóstolo de todos os tipos e de todas as hierarquias. Para quê? Para poder querer ser cada um maior do que o outro. E esse não é o objetivo do apóstolo Paulo. Aqui é o objetivo organizacional. A igreja tem que ter essas pessoas. Apóstolos aqui são os missionários ou os enviados. Veja que ninguém quer ser missionário, mas todo mundo carrega o título de apóstolo, e muitos desses apóstolos em que se dizem, muitas vezes não levam o evangelho de Cristo, apenas motivo de orgulho. E Paulo apresenta aqui uma lista, e essa lista não é para humilhar ninguém. Existe hoje bispo primário. Pastor, antigamente o pastor era o último degrau, o pastor já ficou para trás. Hoje já é bispo primaz, apóstolo não sei das quantas, e coloca lá um título, além desse título de apóstolo, que é um título bem maior, já coloca um outro título para poder, né, ser motivo de orgulho. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é que essas pessoas elas devem estar contidas dentro da igreja. Para quê? Para como edifício, para como um corpo, para como uma organização, essa igreja, essa organização funcionar plenamente, né? A igreja deve funcionar assim, ó. Vem lá, o homem, o ser humano lá aceita Jesus, ele vem, se converte, batiza, o Espírito Santo vem, o reveste de poder, né? Depois ele é consagrado, destacado ali para auxiliar, depois ele é destacado ali para diácono, depois ele é destacado para presbítero, depois ele é destacado para evangelista, depois ele é destacado para pastor. Para quê? Para poder essa máquina, depois quando ele chega a esse título, já devem outras pessoas já virem atrás na mesma rotina, para poder então o edifício, o corpo de Cristo, ter sempre pessoas, né, se movimentando para poderem darem continuidade à obra de Cristo, né? Assim que deve ser a igreja. E a igreja, por sua vez, tem que ter essas pessoas que não são chamadas para poderem humilhar ninguém ou ser maior do que ninguém. Veja que o mestre é o último, e o mestre ele é comparado ao último dedo da nossa mão, que é o menor. Mas ele é necessário, porque são os mestres, pelos mestres é que se é combatida as heresias que se trazem. Pelos mestres é que se trazem ali agora a revelação da palavra de Cristo. É pelos mestres que são traduzidas as doutrinas mais difíceis que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, essas pessoas, a igreja, se ela não for constituída por evangelistas, por pastores e por mestres e outros cargos que a igreja constitui, por missionários, por apóstolos, que a igreja, se não houver esses cargos dentro da organização chamada igreja, se não houver isso, a igreja não cresce. O seu crescimento ele fica estagnado. O seu crescimento ele fica ali prejudicado por não terem essas funções dentro da igreja sagrada. Então, é um edifício bem ajustado, templo santo no Senhor. Nós somos aí, todavia, o apóstolo Paulo, ele retrata aqui a palavra aqui usada, aqui para templo é o vocábulo naon,
Noom, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Agora, irmãos, o templo antigo, isso vem lá do tabernáculo. O tabernáculo ele era constituído de 3 partimentos, né? O lugar santo, santo dos santos e o lugar santíssimo, né? Ele era constituído de santo, santo dos santos e o lugar santíssimo, lá onde era que o sacerdote se encontrava com Deus, né? Agora, depois disso, depois da morte de Cristo, que ele veio, morreu e ressuscitou e está vivo à direita de Deus intercedendo por nós, após isso, não existe mais essa divisa. O véu foi rasgado de alto a baixo e agora nós temos esse ministério que foi do templo e foi do tabernáculo, nós temos esse ministério agora dentro de nós. Nós podemos acessar o Santo dos Santos e temos um encontro com Deus a qualquer momento que quisermos, né? E nós somos aí a morada do Altíssimo. Nós somos a morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, ela fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Veja que Paulo aqui acaba com a discussão. Paulo foi fantástico naquilo que ele sempre fazia, porque Paulo chegava e dava ali o seu ultimato e dava ali a sua sentença, e ele acabava com tudo. Aí Paulo diz assim, olha, essa discussão que vocês estão tendo aí por causa que os gentios não pode entrar mais no templo, isso agora acabou. Jesus veio e acabou com tudo, eles podem entrar sim. E vou dizer mais, eles não podem não só entrar no pátio, ele pode ir no santo. O gentil agora ele pode ir no Santo dos Santos e falar com Deus face a face, porque Cristo veio e derrubou essa barreira. Veja que Paulo ele é fantástico naquilo que faz, né? Todos nós que amamos muito a Paulo, foi um apóstolo aí que veio realmente para poder fazer a diferença no meio apostolado de Cristo, né? Irmãos, vamos concluir. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem jamais serem revogados, não é? E é por isso que eu disse aqui que a igreja está fundamentada, não é uma lista, não é somente essa lista que o apóstolo Paulo traz para nós, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, não é somente essa lista, mas existem outras listas, aqui é a lista ministerial, né? E para que existem esses homens? Para que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para outra coisa, nós fomos chamados para levarmos a mensagem do Evangelho e para glorificarmos o nome de Jesus. E para exaltarmos o nome de Deus. É para isso que eu e você fomos chamados. Para trabalharmos na obra, para edificarmos o corpo de Cristo, para trabalharmos em seu edifício e para que a igreja de Cristo seja então edificada cada vez mais, né? Nós vemos que quando a igreja funciona nessa organização, nesse propósito que foi dado por Deus para os seus membros, a igreja ela tem lá suas dificuldades porque a igreja é formada de pessoas e pessoas são defeituosas, pessoas têm defeitos. Eu tenho muitos defeitos, né? Mas quando há essas pessoas na igreja, quando há o apóstolo, quando há o evangelista, quando há o missionário, quando há o mestre, quando esses grupos eles se encaixam, essas funções se encaixam umas nas outras, aí há a edificação de Cristo. E o que é edificar? A igreja tem que crescer. Edificar é isso. A igreja ela tem que crescer como organismo vivo, como organismo que está na terra para representar a Cristo, que está na terra para representar o reino de Deus, ela tem que crescer. E a igreja cresce porque o seu fundamento, porque a sua pedra angular, porque o seu principal fundamento é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ele não morreu e ficou para lá.
Outros morreram e as suas tumbas registraram, mas Cristo morreu e ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós, e para nós ele trouxe o Consolador, que faz o mesmo papel de Jesus Cristo. Amém? Que você fique com essa lição, que você fique com essas palavras, não é? A lição é um pouco resumida, por causa do tempo, mas eu quero deixar aqui esta mensagem, que Deus possa abençoar a cada um dos nossos alunos da Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos com muita saudade dos irmãos, queremos que, por demais, parece que em julho a igreja será a última a reabrir, né, através de um decreto do governador, e estava observando essa lista e a igreja será a última das organizações a abrirem, né? Os comércios abrirão, os restaurantes abrirão, mas a igreja será a última. Isto denota o quê? Isso denota que a perseguição, ela está, uma grande perseguição sobre a igreja está ainda por vir. Mas Deus, que é a nossa principal pedra de esquina, que é o nosso principal orientador, Ele está conosco. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar e que esta crise ela possa passar o quanto antes, para que nós possamos novamente nos reunirmos no nosso templo físico, para que possamos então adorarmos a Deus. Vamos orar? E desde já eu agradeço a rica oportunidade. Amém? Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos, Pai, não fisicamente, mas através da tecnologia da internet. Nós vamos estar reunidos para juntos engrandecermos e tratarmos sobre um assunto de tamanha importância para as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cobrir a tua igreja com teu sangue, dando saúde, meu Deus, aos nossos irmãos, que o Senhor possa afastar do nosso meio todo tipo de contaminação com esse vírus, Pai, que o Senhor possa nos proteger, Pai Santo, assim como o Senhor tem protegido a todos nós. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e eu agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe.